Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Cara, vocês suplicaram, vocês invadiram as ruas com cartazes, mas em um lugar vocês pediram com tudo, que foi no Instagram, e vocês pediram a saga Chuck, e a gente vai fazer, velho. Só que se você quer voltar também, porque, cara, no Instagram saem as votações pra saber qual saga nós vamos fazer. E, velho, se você não tá no Instagram, você não pode votar, então segue lá. Dito isso, apaga as luzes do seu quarto, recolhe os brinquedinhos que estão espalhados por aí para evitar possíveis acidentes e deixa o like nesse vídeo já, tá? Porque isso aqui dá uma trabalheira para fazer, então já dá o like, depois se você não gostar, você volta e tira o like, porque tá começando aqui no Piuí a saga Brinquedo Assassino. Se você não dá like, o brinquedo pode ficar possuído. E matar você! A gente tá aqui pra falar de Brinquedo Assassino e é impossível falar de brinquedo sem lembrar da Toys for Fun, parceira aqui do canal Piuí, que esperou o lançamento dessa saga pra fazer uma leva enorme de lançamentos lá na loja deles. Uau! Tem novidades da Bandai, da McFarlane, da NECA, até da Iron Studios. E não se esqueça dos funkinhos do nosso coração. E os funkões? Também estão lá. Ainda bem. É um pacotão de lançamentos incrível e tem todos os benefícios que você já conhece. Dá pra comprar em até 12 vezes sem juros. Se a sua compra chegar em R$300, você ganha frete grátis para todo o Brasil. Peraí, até pro Acre? Até pro Acre, para qualquer lugar, frete grátis. E para você que é piuizeiro, ainda tem o cupom T4FPIUI, que dá 10% de desconto na sua compra. Acesse o link da Toys for Fun aqui embaixo, velho. Usa o nosso cupom de desconto maroto e corre antes que essas novidades acabem. Porque depois não adianta vir aqui comentar que tá esgotado. Corre, né, meu? Eu só não posso me infartar! Bonecos são muito legais e divertem todo mundo. Mas eles também podem ser criaturas malignas, assustadoras, possuídas. Do capiroto? Do capiroto. E sabe quem tá ligado disso há muito tempo? Um cidadão chamado Don Mancini, que lá na metade da década de 80, como um estudante de cinema, promissor, um sonhador nesse mundo, escreveu um roteiro chamado Blood Buddy, ou Camaradinha Sangrento, na tradução chucra aqui do Piuí. Camaradinha Sangrento? É. Que bosta. Inspirado principalmente no episódio chamado Living Doll, ou Boneca Viva, daquela série The Twilight Zone, que é tipo o Black Mirror de antigamente. Essa história do Blood Buddy era sobre um menininho que ganhava um boneco. E daí, velho, vários assassinatos começavam a acontecer e a gente não sabia se era o boneco que tava fazendo ou se era o moleque. Olha que loucura. Essa ideia conquistou o coraçãozinho, velho, dos caras da United Artists. Daí eles falaram assim, vamos bancar um projeto sobre isso, vamos fazer um filme inteirinho sobre isso aí. E daí surgiu o roteiro de Child's Play, ou como aqui no Brasil ficou conhecido como Chuck, o Brinquedo Assassino. Lançado em 1988, escrito por Don Mancini, John LaFia e Tom Holland. Homem-Aranha? Sim, também foi ele que dirigiu o Brinquedo Assassino, que nos apresenta o Charles Lee Ray, mais conhecido como Chuck pela galera do churrasco e estrangulador de Lake Shore pela polícia. Esse Charles Lee Ray tá sendo caçado pela polícia há muito tempo, porque ele é um desgraçado. E daí ele começa a fugir de um cara chamado Mike Norris, que é um policial muito destemido. E no meio dessa briga toda, velho, ele acaba levando um tiro, vai parar dentro de uma loja de brinquedos e daí ele tem uma ideia maravilhosa. Mano, eu tenho conhecimento de voodoo e tem esse bonequinho aqui, ó, dali é Good Guy. Ou como aqui no Brasil a gente chama de boneco bonzinho, só que esse nome é muito ruim e o Piuí chama de Camaradinha Top Piuí. E daí ele pega esse boneco e tem uma ideia maravilhosa, mano. Vamos passar minha alma pra dentro do boneco porque eu tenho conhecimento de voodoo, eu sei fazer essa treta toda e daí eu não vou morrer. E daí ele começa a fazer uns ritual maluco, charabacanta, pau, dá um raio em cima do boneco. Dá uma explosão maluca e o Charles Lee Ray é dado como morto. Mas a gente sabe que ele não morreu. É óbvio. Lembra que a gente falou no início desse vídeo sobre Blood Buddy, aquele roteiro do Don Mancini? Então, naquela ideia, essa treta toda envolvendo voodoo não existia, cara. Porque lá, o Camaradinha Top Wheel, ele era tipo esses bonequinhos que tem hoje em dia que as crianças compram pra limpar xixi e merda. Baby Alive. Era tipo um Baby Alive, entendeu? Ele era um bonequinho realista e ele tinha inclusive sangue artificial correndo por suas veias, sei lá, correndo pelo seu plástico. E quando a criança machucava esse brinquedo, quando ela batia, ele sangrava, e então ela precisava colocar band-aids no Camaradinha Top Wheel para ele se curar. Então os pais tinham que comprar band-aid da marca. Era uma crítica social foda ao consumismo, entendeu? Saquei. E daí no meio dessa treta toda, um moleque que era muito solitário, era muito tristinho, velho, ele fala assim pro bonequinho, vamos fazer um pacto de sangue? Daí ele corta o dedinho dele, corta o dedinho do boneco, tuque.
No momento que isso acontece, velho, o boneco ficava possuído por um espírito maligno e dele começava a matar gente. Só que a gente não sabia muito bem no roteiro se quem tava matando era o moleque ou se era o boneco. A grande sacada do Blood Buddy era que ele era um roteiro, ó, só pra falar bonitaço agora, ele era um roteiro no estilo Who Done It? Que era assim, ó, a grande sacada é tentar descobrir quem é o assassino, entendeu? Ah, ou seja, igual o roteiro de 1º Sexta-feira 13. Exatamente. Exatamente. No fim das contas, eles descobriram que era o boneco e ele estava violento porque dentro dele existia uma espécie de manifestação da raiva do menino, entendeu? Aquele menino, ele era recluso e tal, ele tinha seus problemas psicológicos e a partir daquele pacto de sangue, ele passou toda a raiva dele pra dentro do boneco. Porém, entre fações e refações, Blood Buddy foi alterado e os caras trouxeram toda essa treta voodooísta pra cá. Ainda bem. Ainda bem. No dia seguinte à morte do Charles Lee Ray, a gente conhece o garoto Andy Barclay, que é um garoto muito bobinho também, de 6 anos de idade ele tá fazendo, aniversário dele. E daí, cara, ele é tão querido que no aniversário dele, ele prepara um café da manhã pra mãe dele. Mas ele é interesseiro, por isso que ele preparou um café da manhã pra mãe dele. Porque, na verdade, ele queria ganhar um camaradinha top Wii. E aí ele tava agradando a mãe dele e tal, só que, cara, ele não ganhou isso. Porque a mãe dele não tinha dinheiro, velho. A mãe dele... Eu até rio porque a mãe dele resolveu dar um presente muito melhor. Ela pega uma caixa gigantesca, o moleque tá... Só, ele tem certeza que é o Good Guy ali. Ah não, a caixa é a caixa do Good Guy. Ela é o mesmo formato da caixa do brinquedo. Só que quando ele abre a caixa, o que tem lá? Roupa! Tem uma calça dobradinha. A caixa é desse tamanho. E tem uma calça assim, dobradinha. A cara de decepção do moleque, sério, esse moleque deveria ganhar um Oscar só pela cara dele. Mandou muito bem. Ele fala assim, puta merda, mãe! Mas por sorte dessa mãe muito da ordinária, existe um cara vendendo... Um mendigo. Um mendigo vendendo um camaradinha Top Wii pela metade do preço na rua. Provavelmente roubado, sim, mas ela não se importa, ela quer presentear o filho dela, ela já fez aquela cagada da calça. Então ela compra o camaradinha e presenteia o Andy, ele fica feliz da vida. Ele pega a caixa e fala assim, eu te amo, boneco! O que eles não sabiam, no entanto, é que esse camaradinha, além de ter cabelos ruivos e olhos azuis, ele tinha o Charles Lee Ray ali dentro. Esse era o boneco possuído. Esse era o boneco possuído e naquela mesma noite, quando o Andy tá em casa sendo cuidado por uma amiga da Karen, ele simplesmente ganha a vida e mata a mulher. Essa é a primeira vez que a gente vê o Chuck em ação. A gente não vê ele muito bem, ele dá uma escondida nas sombras, ele mostra um pouco menos do detalhe dele, a gente só meio que vê ele se mexendo. Mas, cara, já dá pra notar que esse personagem é muito bem feito. Porque esse bonequinho, na verdade, é um animatrônico, é tipo um robozinho feito por várias pessoas. 5 pessoas controlam ele. Então, cara, ele imita expressão facial, imita movimento. Tem duplicador de movimento na boca. Sim, eles fazem, mexe a boca e mexe a boca do boneco, cara, é muito bem feito. Mas é claro que ele também tem algumas limitações, se a gente prestar bastante atenção, vai ver que os movimentos do Chuck nem sempre são muito naturais. Mas, olha só, cara, o diretor Tom Holland, ele é muito sábio e ele teve uma excelente ideia para esconder isso que poderia ter ficado muito tosco. Basicamente, nas cenas de ação, ele usa a visão do próprio Chuck. Então a gente tem aquela visão em primeira pessoa do Chuck indo até o lugar e só quando ele chega na pessoa para matar ela que a câmera abre e a gente vê o personagem. E sempre com quadros um pouco mais fechados. Assim a gente não tem como prestar tanta atenção nos movimentos dele, entendeu? O miserável é um gênio! O detetive Norris, velho, desconfia, sabe de quem? Do nosso amiguinho Andy, porque ele dá uma olhada nos passos ali, ele fala, putz, esse pé pequeno aqui, só tava um moleque na casa, deve ter sido ele que matou a mulher, velho. Só que o Andy fala assim, claro que não fui eu, na verdade quem fez isso foi o Chuck. E o detetive Norris ri dele, ele fala assim, meu, tu é maluco, moleque. Mas a mãe do Andy não, por outro lado, ela, cara, ela olha o detetive e diz assim, não, você está desconfiando do meu filho. Tipo, ela age de uma maneira, cara, ele tá falando que foi um boneco que matou. Por que a mãe dele defende ele assim, né? Mãe é muito cega às vezes, cara. Amor de mãe cega. Que coisa absurda. Só que no dia seguinte, velho, o Chuck, que é muito safado, utiliza o Andy como Uber. Porque o Andy pega ele, leva dentro do metrô e atravessa a cidade. E daí esse caminho ele queria fazer, o Chuck, porque lá desse outro lado da cidade tinha um antigo amigo do Chuck que traiu ele. E ele queria se vingar. Então ele vai lá e mata o cara, explodir a casa inteira. Mais uma vez o Andy fala que foi o Chuck, o detetive Norris não leva a sério e o Andy vai parar em um hospital psiquiátrico. Sem seu filho em casa, a Karen fica meio pistola com toda essa situação e vai investigar um pouco mais sobre o Chuck. E aí quando ela pega a caixa do nosso camaradinha Top Wii, ela vê que as pilhas estão lá. E daí ela pega o Chuck, boneco, abre a bunda dele, não é a bunda, algum outro lugar onde ficam as pilhas,
e ela percebe que ele tá funcionando todo esse tempo sem pilhas. E aí ela pega assim, seu merda, se mexe! E daí ele fala assim, sua vadia desgraçada! E começa a tapar nela, começa a desgraçar um monte. Cara, é uma briga linda. Rola uma briga louca, o Chuck acaba fugindo de casa e indo atrás do detetive Norris, porque foi esse detetive que matou ele quando ele ainda era humano e agora ele quer se vingar, cara. E ele consegue chegar no detetive, eles começam uma briga épica entre boneco e humano dentro de um carro, cara. E o detetive acaba levando a melhor, ele consegue ferir o Chuck e é aqui, cara, aqui que o Chuck fica louco, porque ele percebe que ele tá sentindo dor, mas na cabeça dele, quando ele passou a alma pro boneco, ele seria imortal. Não era pra ele estar sofrendo, entendeu? E aí ele fica tipo, meu, eu preciso ir atrás do meu mestre pra entender o que tá rolando. E daí ele vai até o cara que ensinou voodoo pra ele e chega assim, mano, peraí, como assim? Eu era de carne e osso, eu passo pra um boneco que não deveria sentir dor, como é que eu tô sentindo dor? E daí o mestre voodoo começa a explicar pra ele que, velho, como ele tá há muito tempo no boneco, ele tá começando, o boneco tá começando a virar humano. You're turning human. É o quê? Com órgãos, sangue e tudo mais, inclusive dor, velho. Então ele fala assim, mano, se tu ficar nesse corpo muito mais tempo, nesse corpo de boneco, tu vai ficar pra sempre preso no boneco. O único jeito pra você evitar isso é que você passe sua alma pra outro corpo. Pode ser um corpo humano. Só que esse corpo tem que ser a primeira pessoa que você revelou que era o Charles Lee Ray. E pra quem ele falou isso? Pro menino Andy. I don't believe it. The first person I let in on my little secret was a 6-year-old kid. Então ele tem que passar a alma dele de adulto super desgraçado pra uma criancinha. Antes que ele fique preso naquele boneco maldito. But I gotta go. I have a date with a 6-year-old boy. You're under arrest. Cara, só um comentário. Ele chega lá no mestre voodoo dele pede uma solução e o cara diz pra ele assim, não, você usou a magia voodoo para fins malvados, eu não posso te ajudar. Mas cara, por que ele ensina alguém a passar sua alma pra um outro corpo sem que isso tenha uma porra de um fim errado? Cara, eu não sei o que ele esperava com isso, mas eu só consigo pensar numa resolução que dê mal pra alguém. Alguém vai perder o corpo, porra. Pois é. Só que tem outra coisa tosca, velho. Esse lance de um boneco com órgãos reais. Meu amigo, sério, não há suspeição de descrença que aceite isso. Vocês estão de sacanagem! Na verdade, a gente consegue aceitar isso porque esse filme também não se leva a sério em todos os momentos, entendeu? Ele entende que existe comédia, existe horror, e ele tenta fazer um balanço entre as duas coisas e consegue. Porque se ele fosse um filme sério 100% do tempo sobre um boneco que corre atrás das pessoas com uma faca, a gente não ia comprar essa ideia. Mas o lance do órgão continua tosco. O Mike Norris não acreditava na família, velho, sobre essa história de um boneco assassino. Mas depois de ser atacado por ele, ele começa a acreditar. Então ele começa a investigar e caçar esse boneco. E o boneco começa a caçar o Andy, porque ele quer o corpo dele. E cara, eles acabam perseguindo em vários lugares, vão parar dentro daquela casa que eles moravam. E daí, velho, nesse momento, a gente vê uma cena de voodoo. Que é tipo o Andy deitadinho assim bonitinho, o boneco com a mãozinha em cima dele falando, dai-me força, senhor! Abdul Badabala! Oya Shango, Yenya Macumba. Mas antes que ele consiga passar a alma pro moleque, velho, o policial chega e começa uma batalha maluca com ele. Porque, cara, é tiro, explosão, fogo, e a gente percebe como esse boneco é resistente. Ele passou no teste de metro com facilidade. Cara, é uma qualidade acima da média, porque os caras dão soco no Chuck, eles desmembram o Chuck, eles dão tiro no Chuck, eles fazem de tudo. E o Chuck não morre, completamente queimado, todo desfigurado, e ainda ataca um parceiro do Mike Norris que apareceu depois. Só cara. a mãozinha assim, ó. Ele não acaba nunca. Ele só morre quando o detetive Mike dá um tiro exatamente no coração do Charles Lee Ray. E assim, finalmente, acaba com a vida do Chuck. Ou não. Brinquedo Assassino foi um sucesso relativo de bilheteria, porque ele custou 9 milhões e gerou 45 milhões. E a crítica, velho, foi mista, porque eles elogiaram algumas coisas e criticaram outras. O que eles gostaram foi esse balanço entre terror e comédia. Às vezes o filme é meio tosquinho, mas ele sabe que é tosquinho, então até que passa. E o terror também é bem aplicado, porque nas cenas de morte a gente fica tenso. Fica assim, meu Deus do céu, ele vai morrer, o boneco vai matar eles! E boa parte desses acertos são méritos do roteiro, que como tu falou, consegue mesclar muito bem a bizarrice com o terror, e também do nosso Tom Holland, que sabe os momentos de usar uma câmera subjetiva
objetiva para evitar uma tosquice extrema, sabe quando mostrar o boneco, então o filme é bem redondinho nesse sentido. Mas a gente não pode avaliar Brinquedo Assassino pela nota na crítica ou pelo número de bilheteria, porque, velho, esse filme ele é muito importante pro conceito de terror, porque por mais que ele seja mais um assassino dentro de vários outros, ele era um boneco assassino, que misturava conceito de voodoo, e isso era uma coisa nova que inspirou uma porrada de outros filmes. E se você nunca assistiu o Brinquedo Assassino original, vale a pena você assistir, meu amigo, desde que você vá de mente aberta. Saiba que esse filme aqui assume a tosquice dele e que você precisa, entendeu? Você precisa curtir a jornada, você não pode chegar julgando o Chuck. Mas respeita! Logo após o lançamento de Brinquedo Assassino, a United Artists foi vendida para Kintex, um grupo australiano que não queria se associar com filmes de terror. Então os caras falaram assim, putz, Brinquedo Assassino 2, a gente não tem interesse em fazer. Mas, meu amigo, se eles não tinham interesse, o resto do mundo tinha. Todo mundo tinha. A Warner, a Fox, a Columbia, a Paramount, até a Disney queria fazer Brinquedo Assassino 2. Não. No entanto, dentro dessa disputa homérica por essa série, quem acabou ficando com os direitos foi a Universal e assim Brinquedo Assassino 2 foi lançado apenas 2 anos depois do primeiro filme. E sabe o grupo Kintex? Ele faliu 3 anos depois de negar Brinquedo Assassino 2. Que podia ter dado muito dinheiro pra eles. Bem feito. Lançado em 1990 e escrito por Don Mancini e, cara, ele foi dirigido por um cara chamado John LaFia, que é um dos roteiristas do primeiro filme. O Brinquedo Assassino 2 se passa 2 anos depois do primeiro filme. E aqui a gente descobre que a Karen processou a Playpal Toys, que ela falou assim, mano, vocês fizeram um boneco assassino, um boneco que mata a gente, vocês são malucos. E daí todo mundo falou assim, mano, quem é maluco é tu. Esse boneco não fez nada, tá inventando essa história. E colocaram ela no manicômio. E daí o Andy teve que ser enviado por outra família. E sabe qual família ele foi, Léo? Qual? A família Simpson. Mas essa treta toda também tem impacto na Playpal Toys, porque os caras perderam valor de mercado, eles perderam a confiança dos acionistas deles e agora eles precisam correr atrás disso, entendeu? Eles estão envolvidos num puta de um escândalo. Mas pra sorte deles, tem um miserável lá dentro que é muito inteligente, ele tem uma ideia brilhante, que é o seguinte: vamos pegar os restos do Chuck, o boneco que há 2 anos foi queimado, desmembrado, e vamos reconstruir ele. E assim todo mundo vai ver que aquilo ali é só um boneco, entendeu? Então eles vão lá, recolhem um pedacinho do bracinho do Chuck, a perninha do Chuck, levam pra fábrica, reconstroem ele manualmente, eles fazem o boneco do zero, cara. E aí quando o processo já tá na etapa final, que é só dar aquela carga elétrica pro Chuck sair falando e tudo mais, um mau funcionamento em uma máquina acaba matando um funcionário e revivendo o Chuck com aquele choque doido. É tipo um desfibrilador. É aquilo que já aconteceu com o Jason Voorhees. Brinquedo Assassino 2 já começa com essa história de rever o Chuck de uma maneira muito não criativa. Porque a gente já tinha visto isso com o Jason, velho. E os caras vão lá e repetem a ideia. Então tem que falar assim, putz, mas os caras estão copiando a ideia. Só que o cara tem que ter muito, suspensão de descrença. Porque acreditar, velho, que eles vão pegar um boneco que foi destruído e eles vão reconstruir isso. Cara, quem que teve essa ideia? Isso não faz sentido nenhum. É uma ideia de merda que serve pra trama avançar. Porém, essa ideia é tão ruim que até o CEO da Playpal Toys, ele percebe que isso não é bom, entendeu? Então ele chama aquele miserável que decidiu reviver o Chuck e explicar o seguinte, ó, agora tu encobre a morte do nosso funcionário, dá um jeito disso aqui não chegar na mídia, pega esse boneco que tu tanto queria refazer, enfia no teu rabo e sai daqui. What do you want me to do with the doll? Stick it up your ass. So you wanna be a gangster? All that shit. E o cara sai de lá, mas ele não enfiou o boneco no rabo, ele devia ter enfiado. Esqueceu. Como ele não enfiou, o Chuck agora tá vivo e usa o cara como Uber pra chegar até o Andy. E quando ele chega lá, ele mata esse carinha, mata o Uberzinho dele, avalia com 3 estrelas e vai atrás do Andy. Só 3? Só 3. O Chuck, ele é mau, cara. Ele é pequeno, mas ele tem um grande mal dentro dele. E o Chuck consegue se infiltrar na casa dos Simpsons, velho. E lá ele descobre que tem outro boneco da linha Good Guy. Nada melhor, né? Tu teve um moleque que foi traumatizado por um moleque Good Guy e tu vai lá e arranja outro pra deixar na mesma casa que esse moleque vive. Genial! Só que daí, velho, o que ele faz? Ele joga esse boneco fora e se infiltra ali. Porque ele é muito malaco, né? O cara é esperto esse boneco. E daí o Andy começa a se apaixonar de novo pelo Chuck. Hi, I'm Tommy, and I'm your friend to the end. Heidi ho! Cara,
os bonecos Good Guys são incríveis, mas só o Chuck é o Chuck. O Chuck é lindo, ele é maravilhoso. E o Andy abraça ele e fala, eu te amo, Chuck. Ele pensa que é o Tommy, né? Porque o Chuck se passa por Tommy. E o Andy, que tem perda de memória recente, ele se esquece de tudo que ele passou. Ele se esquece que aquele boneco tentou matar ele. Então logo ele tá se abraçando com o boneco. E daí ele pega e vai dormir com o boneco. E daí o que o Chuck faz, velho? O Chuck amordaça ele, fala, ah, seu moleque burro, agora eu vou possuir teu corpo. E daí ele começa aquele, ah, chama canta de novo, Abudemala! Só que ele é parado pela irmã adotiva do Andy, a Kyle. Só que, mano, o Andy fala assim, mano, quem tá fazendo essas tretas todas aqui era o boneco. Só que nem a Kyle e nem a família adotiva dele acredita, velho. De novo essa história de ninguém acreditar no moleque. Eu acho triste isso. Falta comunicação. Cara, muitas vezes uma conversa pode resolver problemas muito profundos dentro de uma família, sabe? Mesmo sem acreditar no Andy, porque a história de um boneco ter amordaçado ele não faz muito sentido, o pai adotivo do garoto, agora ele, assim, ele dá um pouco de credibilidade, entendeu? Então ele pega o Chuck, joga lá no porão, prende o boneco e diz assim, ó, Andy, tá resolvido, ele tá preso aqui. Mas, meu amigo, você sabe, né? O Chuck, ele é esperto, o Chuck, ele é ligeiro, ele foge de lá, ele faz merda, as coisas começam a recair sobre as costas do Andy, e aí o Andy decide fazer justiça com as próprias mãos. Mano, tu é um guerreiro. Ele entra naquele porão com uma faca elétrica pra matar o Chuck, cara. Só que, meu, o Chuck, ele quase matou um detetive. Então é óbvio que ele vai lá e dá um pau no Andy, né? Ele não literalmente dá um pau no Andy, entendeu? Mas ele pega o Andy, já tá de novo no ritual, é a oitava vez que a gente vê esse boneco fazendo um ritual. E aí o Andy começa a gritar que nem uma ovelha, que nem um bicho indo pro abate. E de repente desce o pai adotivo do Andy pra investigar o que tá acontecendo. E o Chuck mata o pai dele. Eu vou cair! Cara, nos anos 80 esse lance dos adultos não acreditar nas crianças tinha em todos os filmes. A gente já falou isso aqui na Hora do Pesadelo lá, ninguém acreditava na Nancy, isso sempre aconteceu. Só que, velho, ninguém sofreu tanto nessa história quanto o Andy, velho, porque cara, ninguém acredita nele. Mesmo com todas as testemunhas lá do primeiro filme, ninguém acreditou que esse boneco estava possuído e agora a gente vê essa história acontecendo novamente. O Andy é dado como louco, a mãe adotiva dele, ela tem vontade de pegar a cabeça do moleque e bater na parede, assim, porque ele é acusado de ter matado o próprio pai. E ele vai parar, sabe aonde? No orfanato. Essa família não quer. Família Simpsons não quer, eles já estão legais, já tem o Bart, eles já tem a Maggie, a Lisa. Já tem a Lisa. Eles não precisam do Andy. A Kyle tá desolada em casa porque o pai dela morreu. O irmãozinho dela foi mandado pro orfanato. Então ela tá no balanço assim, bem felizinha, balançando. Daqui a pouco o pé dela arrasta no chão e ela sente uma parada. Fala, ué, o que é isso? Então ela vai ver, cara, é um boneco Good Guy que foi enterrado. Isso mesmo, aquele boneco que o Chuck enterrou pra esconder. E daí, mano, isso não faz o menor sentido. Por que ele ia cavar embaixo do balanço? Que é um lugar onde todo mundo fica. Ele não conseguiu cavar muito fundo, né? A mãozinha dele, né? De plástico. O bracinho dele é curto. Só deu pra botar aqui. Foi só mexer um pouquinho na terra que ele tava lá olhando. Depois de encontrar o camaradinha Top Wheel enterrado, ela começa a suspeitar do Chuck, encontra sua mãe morta em casa e é encontrada pelo boneco. Que, obviamente, o que ele faz com ela? Mata. Não, faz ela de Uber, que é o que ele precisa. Ele precisa de um motorista particular. Esse é o lance do Chuck. O grande problema dele nos filmes é achar alguém que leve. Precisa de alguém que dirija pra ele. Então ele pega a Kyle, faz ela levar ele até o orfanato onde o Andy tá e foge com o garoto direto pra fábrica da Play Paul's Toys, onde ele finalmente consegue realizar o ritual de voodoo, cara. Rala baixando bacana! Só que já passou 2 anos que o Charles Lee Ray tá no corpo do boneco, cara. Se no primeiro filme ele tinha pressa, nesse segundo era óbvio que não ia dar certo. Ele vai lá, faz o ritual e não acontece nada, dele ficar puto. Você tá me falando que eu acompanhei a morte da família adotiva do Andy inteira pra esse cara desgraçado pegar o Andy, pra passar o corpo, pra passar a alma dele pro Andy, e ele não consegue? Ele não consegue, cara, porque esse filme aqui, ele ignora a premissa básica do primeiro o tempo inteiro. Ele lança de novo a ideia do Chuck tentando entrar no corpo do Andy. Mas lá no primeiro filme, a gente já viu que o tempo estava acabando, que o Charles Ray estava com pressa. Por que aqui, 2 anos depois, ele acha que isso vai dar certo? O filme esquece isso, mas a gente não esquece. E quando chega no final, ele faz o ritual, isso não dá certo, e o filme não entrega nada de diferente pra gente, cara, isso é muito chato, sério. É uma
quebra de expectativa gigantesca. Sabe o que é o pior? O Chuck cheio de esperança nos olhos, fazendo o ritual, e daí ele vê que não funciona, daí ele fica frustrado. Mas como, velho? Se ele sabia o lance do tempo, ele sabia que passou tempo demais. Era óbvio que isso não ia funcionar. Todos nós sabíamos. Menos o Don Mancini. O cara que escreveu o roteiro não sabia disso. Esqueceu? Tadinho. Porque eu esqueci. Enquanto o Chuck se lamenta, velho, aparece a Kyle. E daí, mano, a gente tem uma das melhores cenas do filme, porque começa uma batalha insana. Tem tudo que você pode imaginar. Tem plástico derretido na cara dele. O Chuck perde a mão e ele coloca uma faquinha no lugar e começa a perseguir ela. Mano, é uma treta imensa. E sabe como é que ele morre? Sabe como é que eles conseguem derrotar o Chuck? A Kyle tem uma ideia maravilhosa. Ela pega uma mangueira de ar, enfia na boca dele, joga um monte de ar e a cabeça dele explode. E aí voa pedacinhos de Chuck pela fábrica inteira e ó, tá sentindo o cheiro? Tô. Cheiro de merda. Mas a gente só vai ver essa merda acontecer em Brinquedo Assassino 3. Brinquedo Assassino 2 teve uma bilheteria abaixo do primeiro filme e as críticas também foram mais negativas. Eles criticaram várias coisas e principalmente a falta de originalidade. Porque, cara, eles copiaram muitas coisas do primeiro filme e vários outros filmes. Então, tipo, não tem nada de original. Isso é só uma repetição do que a gente já viu. Mais uma vez ninguém acredita no Andy, mais uma vez o Chuck faz todo mundo de Uber e mais uma vez o boneco é desfigurado no fim, porque a gente entende, tem que dar um up no terror ali no fim, na perseguição, entendeu? Então o Chuck desfigurado é mais assustador. Porém, a gente já tinha visto isso no primeiro filme, então tem vários fatores aqui que simplesmente se repetem. Cara, esse aqui é apenas o segundo filme da saga do Chuckzinho. A gente já viu ela dando aquela caidinha. Mas se o Don Mancini tivesse a ideia do que é virar essa saga, velho, ele ficaria com medo e a gente só vai ver isso nos próximos vídeos. A notícia boa é que se você quer expandir o seu conhecimento sobre filmes de brinquedo, velho, a gente fez um PewCast especial falando sobre os melhores filmes que envolvem brinquedos malditos. Se você quiser ouvir, velho, é só clicar no link na descrição, ou ir no nosso site, ou no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, tem em tudo que é lugar. Então é isso, pessoal. Se vocês curtiram esse vídeo, deixem o like aqui, porque como vocês sabem, vídeo de saga dá muito trabalho e o likezinho de vocês ajuda muito a gente a divulgar. Ele é de graça, pode botar ali. E sabe o que mais é de graça? Se inscrever no canal, marcar o sininho cachorro para você receber notificação da parte 2 e seguir a gente nas redes sociais. Você também pode me seguir, pode seguir o Miguel, pode seguir o canal Piuí, é tudo de graça. Sabe o que você pode fazer também, velho? Virar nosso apoiador. Se você virar nosso apoiador, velho, a gente pode fazer mais vídeos, você pode participar dos vídeos, dando ideia pra você, pode dar opinião, e a sua opinião aparece num vídeo com o seu Instagram marcado, é maravilhoso. Meu Deus do céu! E não se esquece de ouvir o nosso podcast. Tá lá, filmes com brinquedos, a gente fala mais sobre Chuck, a gente fala sobre Annabelle, a gente fala sobre muitos filmes. Tem até aquele filme do Arnold Schwarzenegger que tem um brinquedinho lá, super-herói. Mas aquele brinquedo é legal. Aquele brinquedo é animal. Sabe o que é animal de verdade, Léo? Os vídeos que estão passando aqui. Os vídeos estão passando aqui. E deixa um comentário aqui, cara. Manda um alô pra gente. Comenta qual morte você achou mais legal desses primeiros dois filmes. Eu preferia que você mandasse alô. Só isso. Ah, sem graça, Léo.